A minha recomendação de leitura é esse quadrinho aqui, 100% do artista americano Paul Pope, que foi publicada de 2002 a 2003 pelo selo Vértigo da DC Comics. A história se passa em uma Nova York futurista, onde a gente tem robôs e megacorporações dominando o mundo. E só com essa descrição você deve estar imaginando que essa é uma história de ficção científica cyberpunk clássica, onde a gente tem robôs e guerras de gangue, violência. Mas não é nada disso. Aqui o autor ele surpreende trazendo uma dualidade, um mundo caótico e mostrando conflitos da natureza humana, como amores e desencontros. E esse é o interessante aqui. Nessa dualidade, a gente tem uma história simples que parece uma novela das 9. E o legal é que qualquer um pode se identificar, porque são conflitos que qualquer um viveu. Mas a gente tem aqui esse plano de fundo desse mundo futurista, que traz esse conflito, que é muito interessante e enriquece muito a história. É difícil achar essa história para você ler aqui no Brasil, porque ela foi publicada apenas uma vez e 10 anos atrás. Mas o interessante é que aqui na Gibiteca a gente tem no nosso acervo e você pode achar facilmente. Inclusive o nosso espaço é privilegiado. A gente tem a coleção completa de quadrinhos do Paul Pope. A gente tem Bom de Briga, Escapo e Heavy Liquid, que foi recentemente relançado aqui no Brasil. Então você pode chegar aqui no nosso espaço, ler qualquer uma das nossas recomendações, que a gente acredita que vocês vão gostar bastante. Olá! Minha dica de leitura é essa série aqui, As Obras Completas de Karl Barks. Quem é nerd velho como eu, cresceu lendo essas revistas aqui, chamadas Disney Especial. E viajando junto com uma certa família de patos que ficou muito famosa por suas aventuras. O criador de toda essa dinastia é esse quadrinista chamado Karl Barks. Karl Barks foi um quadrinista americano que na década de 50 e 60 revolucionou os quadrinhos Disney, trazendo todo um foco na parte de humor e aventura, principalmente baseado na história dos patos. Ele criou a cidade de Patópolis, criou personagens icônicos como o Tio Patinhas, os Irmãos Metralha, Gastão, Vovó Donalda, entre muitos outros. Suas histórias foram muito marcantes e até hoje são consideradas as melhores histórias que a Disney já produziu nos quadrinhos. Podemos considerar que Tio Patinhas foi um dos maiores caçadores de tesouros de todos os tempos. As suas aventuras junto com seus sobrinhos, viajando o mundo inteiro atrás de tesouros, foi fonte de inspiração inclusive para o cinema. Steven Spielberg e George Lucas, em diversas entrevistas, já revelaram que várias cenas de Indiana Jones foram inspiradas em histórias do Karl Barks. As histórias do Karl Barks podem ser conferidas aqui na Gibiteca, onde nós temos um grande acervo de quadrinhos Disney. E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês um quadrinho argentino, um quadrinho de Salvador Sas chamado Legião, um quadrinho de horror e fantástico, onde ele brinca um pouquinho com as possibilidades. Ele fala que na arte tudo ainda pode ser criado, e aqui uma música, uma cor e uma escultura foram criadas e isso desencadeou uma invasão da Legião. Salvador Sas, esse quadrinista argentino contemporâneo, uma das primeiras publicações de quadrinhos deles, porém foi a terceira que saiu aqui no Brasil. Tem muita influência do fantástico latino-americano, muita influência também do Lovecraft. Aqui ele fala da cor que nunca foi criada, desse azul ultramal, que desencadeia toda essa invasão. Assim como o Lovecraft fala, né, dessa cor também, a cor que cai do céu. O Salvador Sas então nos traz para esse ambiente do fantástico que remete ao nosso terror, mas que nos atrai e nos espanta ao mesmo tempo. Em Legião ele faz isso, né, com essa invasão, mas ele tem outros quadrinhos também. O Noturno, que também traz esse outro mundo desconhecido que invade a cidade de Buenos Aires. Os quadrinhos do Esqueleto, que também tem essa função de tirar a gente da zona de conforto. Para quem está procurando um quadrinho mais adulto, de terror, que espanta e atrai ao mesmo tempo, é uma recomendação fortemente que leia Legião. Olá! Minha indicação, né, de leitura aqui do acervo da Gibiteca é Dylan Dog, né, um quadrinho que eu gosto muito, né, tem muito a ver com a minha produção autoral, né, que é um quadrinho de terror e tal. Na verdade não é bem de terror, é um quadrinho que além de terror mistura uma pitada de comédia, tem muita questão surreal e tal, é um quadrinho muito diferente. O Dylan Dog, né, ele foi criado em 86 na Itália, na Bonelli, e quando ele surgiu lá na Itália, ele foi um sucesso, inclusive ele vendeu mais do que o Tex, que o Tex sempre foi a grande estrela da Bonelli. Em 91 ele foi publicado aqui no Brasil ele fez sucesso, é claro que não tanto quanto na Itália. Eu gosto especificamente desta edição, né, da Conrad, que essa edição, ela foi... Primeiro que ela tem um traço bem bacana, assim, que eu gosto,
que é esse contraste, né, que não tem tons de cinza, é branco e preto, que lembra até um pouco o Frank Miller, assim, sabe? E sem falar que a capa é do Mike Mignola. É interessante que, assim, a coletânea que a gente tem aqui na Gibiteca, ela foi selecionada pelo próprio Tiziano Sclavi, que é o roteirista que criou o Dylan Dog, como as 6 melhores quadrinhos do Dylan Dog, né? E daí foi feita essa aqui. Ele até lá na Itália existe um evento, né, que é o Dylan Dog Horror Festival, né? Um grande evento de cultura de terror. Ele é um personagem inglês, mesmo sendo um quadrinho italiano, né? Ele se passa na Inglaterra e é um personagem bem solitário. Quase todas as histórias ele se apaixona por uma mulher e ele nunca fica com essa mulher, sempre ela acaba morrendo. O único personagem recorrente, né, que a gente tem é o Groucho Marx, né, que é um personagem que é baseado, não, na verdade ele existiu, né, lá das comédias lá do hollywoodianas, lá do início do século passado, assim, que é recorrente, mas geralmente não tem personagem recorrente, cada história acaba na própria edição, e essa aqui é a minha indicação de leitura aqui do super acervo da Gibiteca.